Ok. Olá, boa noite a todos. Em nome da Universidade Federal do Pampa e da Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão, desejamos boas-vindas a todos. Estamos aqui para mais um webinário promovido pela DAF com o tema Protagonismo Feminino na TI, porque competência não tem sexo. A temática focará no protagonismo feminino, profissional, multifuncional, liderança de equipe e a inclusão de pessoas num bate-papo digital bem criativo, dinâmico e divertido. Nossas convidadas de hoje são Maria Elaine dos Santos de Leon e Andressa Pinto da Costa, a quem agradecemos a gentileza da presença. Gostaríamos de registrar e agradecer aqui a presença da assessora de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão do Gabinete do Reitor, a professora Marta Iris Camargo Messias da Silveira, que está na sala. E também, estendendo os cumprimentos em nome da DAF, gostaríamos de agradecer a todos os participantes que atenderam ao nosso convite para este webinário. A dinâmica que adotaremos será de perguntas que poderão ser enviadas através do chat e respondidas após as explanações. Este webinar está sendo gravado e ficará disponível no canal do YouTube da DAF. Passo, então, a fazer a apresentação de nossas convidadas. A palestrante, Maria Elaine dos Santos de Leon, é mestre em Geomática pela Universidade Federal de Santa Maria. Na Unipampa, atua no campus Dom Pedrito como coordenadora do NEAB Antônio Sapateiro. É chefe da Secretaria Acadêmica e professora voluntária no curso de especialização em agronegócio. Na Universidade da Região da Campanha, URCAMP, é professora titular e coordenadora dos cursos de Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão em Tecnologia da Informação. Maria irá abordar sua trajetória profissional e experiências em projetos de ensino, pesquisa e extensão nas instituições por onde passou e onde trabalha atualmente, Unipampa e URCAMP. Questões de inclusão e inserção da mulher na área de tecnologia e cargos de chefia ocupados. A mediação do debate ficará por conta da mestranda do Programa de Pós-Graduação e Ensino da Unipampa, vice-coordenadora do NEAB Oliveira Silveira, Andressa Pinto da Costa. Andressa possui formação em Educação Física pela Universidade da Região da Campanha, URCAMP, pós-graduação em Educação e Diversidade Cultural pela Universidade Federal do Pampa. Atualmente integra também o grupo de pesquisa Filosofia, que visa a produção científica e estudos em espaço-tempo não formais. Para dar continuidade a esse evento, então, convido a mediadora Andressa Pinto para a condução deste evento. Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda. Microfone desligado, Andressa. Perdão, vou repetir. Uma boa noite a todos, tá? A todos e a todas. Bom, estamos aqui nesse momento, né, no momento ímpar da nossa existência, fazendo esse debate extremamente importante, né, sobre as mulheres nesse mundo de TI, né, na existência e nas dificuldades em ser mulher nesse meio. Além de tudo o que foi dito na apresentação, eu também estou, nesse momento, está parado, mas vou retomar, também estou no curso de Engenharia da Computação, então entendo como é estar, né, nesses espaços, como é ocupar esses espaços quanto mulher, e realmente a competência, ela não tem sexo, né? Então, diante de tudo isso,
né? Eu me coloco à disposição para fazer toda essa mediação e, nesse momento, passo a palavra, né, para a nossa palestrante, a Maria Elaine Leon. Boa noite, Maria Elaine. Olá, pessoal, vocês me escutam? Sim, Maria. Ótimo. Então, assim, agradecer imensamente o convite, é um prazer, né, poder dividir um pouquinho da minha trajetória, tentar fazer algumas provocações e desacomodar, né, de repente alguns, e também contar um pouquinho de como a gente pode ter criatividade, levar a vida, né, a vida e a profissão com leveza, mas ao mesmo tempo fazer com que isso seja muito divertido, com que a gente alcance pessoas, inclua pessoas, e em nenhum momento o nosso fazer, ou ser docente, ou ser profissional, seja um peso, e sim a gente, né, colocar amor em tudo que a gente faz. É um pouquinho dessas pitadas e desses temperos que eu trago para vocês hoje. Mas não é gastronomia o nosso tema, né? Tecnologia da informação. Vou compartilhar ali, se tá ok, tá? Para a gente começar a nossa conversa. É uma conversa, gente, tá? Eu tô aqui para dialogar, para discutir, para conversar sobre tudo que vocês quiserem nesse âmbito da nossa proposta de hoje, dessa temática, tá? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Pessoal, só me sinalizem se vai aparecer para vocês. Apareceu a capa do nosso tema, protagonismo feminino na TI. Por que competência não tem sexo? Apareceu aí, pessoal? Alguém me sinaliza só. Não, Maria. Agora Ainda sim, não? está iniciando. Ah, então tá. Me avisa quando carregar, por favor, Denise, para mim não ficar deslocada no tempo. Ok. Então, o nosso tema hoje é esse, né? A gente vai conversar sobre isso. Protagonismo feminino na tecnologia da informação. E essa frasezinha aqui, por que competência não tem sexo, mais ao final da nossa conversa de hoje, vocês vão saber o que me impulsionou e por que essa frase faz tanto sentido na minha vida e é algo que me traz tanto fortalecimento, né? É uma frase que me norteou e me norteia desde muito pequena, desde sempre, tá? Então, vamos lá. Um pouquinho sobre a minha vida acadêmica, então, né? Quando é que eu comecei a dar choque, né? Lá em 95, o extinto, né? O curso antigo técnico em processamento de dados, lá no campus Dom Pedrito, na Urcamp. Finalizei em 98. Ainda em 98, né? Vejam bem, escolhi o vestibular, né? Aqui na nossa região, a região da campanha, nós só tínhamos a Urcamp, era a opção que nós tínhamos, né? Então, eu escolhi, né? Em primeira opção, guria, 17 para 18 anos, o que eu vou fazer? Ah, eu fiz o TPD, vou fazer informática, a primeira opção, que era esse o nome do curso, bacharelado na época, que era oferecido em Bagé, na cidade vizinha. Ah, minha segunda opção, psicologia. E a terceira opção, arquitetura. Por que eu contei isso para vocês? Porque logo mais à frente, ali em 2004, quando eu faço mestrado, que eu não fiz especialização, né, gente? Eu sou daquelas pequenininhas, baixinhas, metida besta. Fui direto para um mestrado numa federal. E nessa época, em 2004, isso era um pouco difícil ou inédito, vamos dizer assim. E eu fui, né? Bem metida, como dizia meu pai, a facão sem cabo, né? Porque aqui na fronteira a gente usa essas expressões. Fui, consegui ingressar no mestrado, era meu sonho fazer geomática. E nessa proposta desse mestrado, que eu estou contando essa história, eu fiz sobre sistemas de informações geográficas, utilizando mapas da cidade, que tem tudo a ver com arquitetura e urbanismo. Olhem a junção que eu fiz dentro da área de tecnologia. Utilizei banco de dados, que aí tem a ver com a minha área de formação, né, Andressa? E qual era o meu objeto de estudo? Mortalidade infantil. Vejam que eu utilizei, sem querer, querendo, como diria o Chaves, né? Usei de uma mesma forma, eu fiz uma junção das 3 áreas que eu escolhi no vestibular. Coincidência ou não, foi um trabalho muito, assim, desenvolvido com muito carinho, foi um estudo muito interessante que até hoje me rende muitos frutos. Então vejam que eu já começo a juntar pecinhas de um quebra-cabeça para a gente chegar agora em 2015, 2014 e eu conseguir falar para você sobre inclusão. Lá em 2007, né, passei no concurso público, técnica em informática na prefeitura da minha cidade. Em 2007 também comecei o meu ser docente. E aí a gente começa a enfrentar algumas coisas, né? Por exemplo, na universidade, né, sempre, normalmente, né, eu digo sempre porque eu convivo ainda com esse meio, né, lecionando, nós somos minoria, né, não é diferente, tanto como técnica em informática, eu era a única menina num grupo de meninos. Lá no mestrado também nós éramos minoria, mas como era um mestrado multidisciplinar, nós juntávamos, tínhamos um grupo maior de mulheres da geografia, de outros cursos,
que esse mestrado era multidisciplinar, então eu não senti tanto isso. No ser docente, também. Chego lá, hoje nós somos um universo de 7 professores na área técnica, 9 professores, aliás, 7 são homens e nós somos uma duplinha, somos 2 meninas no curso. Né? Então, vocês vejam, e na graduação não foi diferente. Então, em 2007, começa o meu ser docente, também observando isso, que nas exatas, que chamam de ciências duras, né, as meninas são a minoria. Né? Parece que nós somos sempre influenciadas ou tensionadas aí para a área mais da pedagogia, outras áreas, né? Então, lá em 2017, gente, 10 anos depois da docência do curso de sistemas, eu fui convidada a assumir a coordenação do curso que eu havia me formado, né? Lá em 2003, 2004, 2001 eu me formei, e 2017, então, né, nesse mesmo curso que eu me formei, ele mudou de nome, eu fui convidada a ser coordenadora e aceitei o desafio. Em 2010, né, pela cronologia, eu ingresso no Unipampa, vou para o Campus Alegrete, e lá foi quando eu notei mesmo, assim, eu notei, foi gritante, numa equipe que antes era NTIC, né, eu uso a sigla ainda, NTIC, era o núcleo, né, de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unipampa, né, o núcleo que desenvolvia ou desenvolveu a maior parte dos sistemas que nós usamos hoje. Então, lá, em 35 pessoas, numa equipe, nós éramos apenas 3 mulheres, né? Nós não éramos nem 10% da equipe, nós éramos aproximadamente 10%. E isso foi bastante gritante, assim. E aí, depois de 2012, trabalhei na Prograde, também eu era a única analista menina, né? Na equipe tinha mais uma menina só. E depois, agora, Campus Dom Pedrito também, eu sou a única analista que é menina e atualmente chefia a Secretaria Acadêmica. Então, essa seria o resumo da minha trajetória textualmente. Aí, se a gente mudar isso para imagem, que eu acho bem mais divertido, a gente tem isso aqui. Isso seria o mosaico, ou a foto da minha vida. O meu dia a dia é isso. É Unipampa de um lado, com a equipe maravilhosa que eu tenho ali. Falta uma colega nessa foto. Coincidência ou não, eu estou muito feliz que nós somos 50% meninos no setor e 50% meninas. E nós somos um baita time lá. A gente é muito feliz com o nosso trabalho e a gente faz coisas e faz a roda girar de um jeito que é bem harmonioso. E minha outra metade do dia, vejam ali que tem Urcamp, tem ação social, a gente fazendo no curso, né, algo que eu implementei, né, eu sempre acho que a tecnologia tem que ter um olhar, tem que ter sentimento, não é essa coisa fria só de máquinas e pessoas distantes, não, a gente tem que fazer algo diferente. Se implementou no curso ações sociais. Então, nós temos alguns creches e locais carentes em Bagé, e nós fazemos um trabalho bem interessante. Esse aqui foi um dos dias lá, o dia da criança, que a gente foi levar um pouquinho de alegria para eles, e um lanche diferente, alguns presentes, e fomos brincar de palhaço. Foi muito divertido. E aqui embaixo, né, gente, algumas coisas que me movem, né? A vida pessoal, as coisas que a gente gosta, ama e é hobby, né? Aquela coisa que o coração fala, que é, quem já sabe, lá no Campus Alegrete, a gente fundou uma ONG de cachorro de rua, eu sou cachorreira, sou gateira, e aqui tem toda a parte da inclusão, que são as causas que me movem no meu dia a dia, e uma tentativa, por enquanto frustrada, de aprender a tocar guitarra, mas a guitarra tá lá, ela é bonitinha, rosa goiaba, né? Uma hora a gente consegue. Oi, Denise? Sou eu. Não quero te interromper, mas eu quero só fazer uma dinâmica contigo de puxar a brasa um pouquinho pro meu assado, que também é um ditado nosso, né? Dentro dessa tua fala, eu percebi várias pontuações. Primeiro, tu falou que estava numa equipe multidisciplinar em que tu não percebia como posso colocar, que tu não percebia essa diferença, digamos assim. Aí depois tu passa para uma equipe que não é multidisciplinar e aí tu sente a diferença. E hoje em dia tu tá numa equipe que praticamente tem equidade, 50-50, né? E depois tu fala de coisas do teu dia a dia. Eu saliento isso para mostrar que essa coisa, a gente é holístico, né? Todas as partes da nossa vida são importantes. E o quanto a equipe multidisciplinar, eu que venho de uma especialização, né, em diversidade, o quanto essa equipe multidisciplinar torna a coisa mais fluida,
né? Porque essa equipe 50-50 que tu vive hoje também é multidisciplinar, também tem a diversidade, embora no mesmo peso, assim. Então, e quanto tu te sentir única fez com que tu te sentisse incomodada, assim. Não sei se tem mais alguma colocação que tu quer fazer sobre isso, mas eu achei super interessante pontuar essas nuances da tua fala, assim. Passo para ti. Eu te agradeço bastante. Essa nuance da tua fala aí, que tu colocasse essa parte da holística, a gente não combinou, tá, pessoal que nos escuta e nos assiste, mas agora em seguidinho acho que tu vai gargalhar, porque mais 1 ou 2 slides eu vou começar a falar sobre isso, sobre essa junção de coeficientes na nossa vida e o quanto a harmonia disso nos faz ser pessoas mais, vamos dizer, realizadas. E aí, quando eu digo realizadas, eu não estou falando em dinheiro na conta bancária, eu estou falando, eu me sinto realizada, eu estou plena, tanto com a escolha da minha profissão, quanto com o que eu faço, com quem eu sou, e isso tudo tem um porquê, e essa busca por essa harmonia, eu já vou começar a desencadear ela, Andressa, eu acho que tu vai te divertir. Vai ser uma feliz coincidência aí. Então, pessoal, essa aqui sou eu, com esse mosaico todo, né, com esse povo. Aqui eu ressalto novamente, que eu acho que está nos escutando a nossa colega Sandra, que no dia dessa foto ela não estava, né, mas ela sabe que o layout da sala mudou, e ela está no nosso coração, e eu cito de novo, na Unipampa nós somos meio a meio, né, o nosso setor é como se fosse aquele docinho, né, aquele docinho meio a meio, que é metade branquinho, metade brigadeiro, e é isso aí, e a gente funciona muito bem. Na Urcamp ainda, né, na área de tecnologia, saliento de novo, as meninas ainda não estão escolhendo muito a nossa área das exatas, mas a gente quer chamar vocês aí, gurias, vamos vir para TI, venham para tecnologia, tá bombando a nossa profissão aí, gente, a hora é agora. Então, gente, o que me move, né? Aí vamos começar a responder algumas provocações ali da Andressa, né? O que te move? Mulheres na TI. Eu fico pensando, se eu tivesse escolhido engenharia mecânica, se eu tivesse escolhido oceanografia, gente, eu queria ser astronauta. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, depois dos meus 11 anos, que as pessoas perguntavam, quer ser médica, quer ser professora, tu vai ser juíza, né? E eu digo, não, eu queria ser astronauta. Eu não sei o que aconteceu exatamente dos meus 11 anos para cá, né? Mas não deu certo ser astronauta. Não deu certo. Mas eu sou muito realizada e muito feliz sendo uma mulher na TI. E tem algumas coisas, né, desse meu ser e fazer na tecnologia que me movem. E eu quero dividir isso, porque a minha função aqui hoje também é provocar, é incomodar vocês, é incomodar, de repente, algum jovem ou alguma jovem que não se sente pertencido na sua profissão. Eu quero trazer essas reflexões. A gente pode sim aquilo que a gente quiser. E as adversidades, as dificuldades não vão nos impedir. Aí a gente tem que ter um pouco de resiliência, encontrar as pessoas, amigos, colegas, professores, alguém que consiga te colocar em alguma direção ou pelo menos minimamente te apoiar para o teu caminho dar certo. Então a minha fala e a minha provocação vai nesse sentido, a gente pode o que a gente quiser. Então assim, né, gente, algumas coisas que eu sempre digo, né, né, as pessoas às vezes emitem alguns juízos de valor, né, aqueles pré-conceitos sem conhecer de verdade a tua trajetória, e hoje eu vou fazer um pouquinho aí vamos dizer assim, de um momento Maria, mas assim, a meta nunca foi ser melhor do que ninguém, nunca, assim, é um orgulho muito grande que eu tenho, nunca precisei para subir na vida, para conquistar alguma coisa, nunca precisei sacanear a vida de ninguém, nunca precisei passar perna em ninguém, ao contrário, sempre tentei agregar pessoas, trabalhar em equipe, adoro trabalhar em grupo, não é fácil. Nós temos cada um a nossa personalidade, nós temos cada um o nosso gênio, vamos dizer assim, né? Antigamente, bem lá na época do ensino médio, lá do TPD ou da graduação, eu era aquela que fazia os trabalhos, eu acho que alguém vai se identificar, aquela que faz o trabalho em grupo, mas ela pega o trabalho para si e depois divide algumas coisas, né? Vamos dizer assim, a chefona lá, mas a gente vai aprendendo que cada um é muito bom em alguma coisa. E com o tempo, a maturidade, e vários cursos e várias formas de tentar me melhorar, evoluir a mim como ser humano, e a gente tem que conviver sim em grupo, e não existe mais o nerd isolado, isso foi lá na minha época, década de 80, 90, a partir dos anos 2000 não existe mais o nerd da madrugada, que tomava litros de Coca-Cola, muito café, ou muito... aquele negócio lá, Red Bull, tô falando uma marca, mas eu não sei enfim, estimulante, cafeína para não dormir, não existe mais esse cara ou essa mulher.
O que existe agora são grupos de pessoas, são equipes multidisciplinares, são pessoas de diversos gêneros, são equipes de todos os jeitos e cores, e é isso que faz os sistemas serem intuitivos e serem tão bons hoje para a gente usar. É por isso que existem sistemas e aplicativos que uma criança não é alfabetizada ainda, não sabe falar nossa língua, o português, mas ela sabe acessar algumas coisas e joguinhos no celular ou no tablet dos pais. Porque as equipes se transformaram, se reinventaram para desenvolver aplicativos para todos e para todas. E isso as pessoas têm que entender, a tecnologia não é fria, ela é feita e desenvolvida por pessoas para pessoas. Então, essa situação aqui, ó, essa última frase, gente, foi uma frase que eu não sabia, mas ela ia mudar minha vida. Lá em 2006, quando eu terminei, né, a defesa do mestrado, essa frase, concluindo aquele trabalho, né, localizando geograficamente, aquele trabalho que juntou as minhas 3 opções do vestibular, né, localizando geograficamente mortalidade infantil na região nossa aqui, da campanha, no município, né, que tinha mais casos. Essa última frase norteou a minha vida por muito tempo, e a partir de 2017, ela começa a tomar forma na minha vida. E essa frase me norteia até hoje, e eu já consegui alcançar muitas pessoas com esse propósito, que é disponibilizar a tecnologia a serviço do bem-estar do ser humano. Só que aqui, gente, lá em 2007, eu ainda não conhecia inclusão de pessoas. Eu nem fazia ideia do que era isso ainda, né? Eu era só uma nerd, vamos dizer assim, terminando o mestrado. E agora eu vou seguir falando para vocês um pouquinho mais de como fazer isso, como criar, como ter ideias, como inovar, como disponibilizar mesmo essa tecnologia para o bem das pessoas, pensar nas pessoas. E aí, Andressa, vem um slide aqui, ó, que vai dar uma resumida no que tu vinha conversando antes. E numa formatura, né, eu sou analista de TI na Unipampa, e sou docente na Urcamp. Numa formatura, um colega da administração, fazendo um discurso brilhante de improviso, ele coloca a importância, né, aconselhando os afiliados, os formandos de administração, a importância da gente ter uma harmonia. Eu só tinha ouvido, confesso a vocês, até aquele momento, acho que foi 2009 isso, eu só tinha ouvido até aquele momento o coeficiente intelectual, que todos nós sabemos, coeficiente emocional, mas a junção desses dois coeficientes com o coeficiente espiritual, pô, né, opção religiosa, credo, influencia, mas na minha cabeça aquilo não era uma simbiose, não era uma junção de coisas, eram áreas bem separadinhas. Era assim que eu tratava isso na minha vida. E a partir do momento que eu escuto o discurso dele, eu penso, não, eu tenho que buscar uma harmonia nisso tudo. Não adianta só eu ser uma pessoa, não digo inteligente, mas muito esforçada. Não adianta só eu ter o meu emocional bem trabalhado, saber gerir e trabalhar com equipes, né? Se eu não fizer essa junção, tem que ter aquela coisa da esperança, né? Do olhar além, do pensar um pouquinho além e colocar amor nas coisas. E isso fez a diferença na minha vida com essa reflexão. Então aí eu comecei a estudar os 3 coeficientes e a forma como eu, Maria Elaine, né? Eu, Maria Elaine CPF, poderia fazer disso na minha vida algo que me impulsionasse, me fizesse evoluir enquanto pessoa. Tá? E aqui eu trago essa dica, se alguém ainda não pensou dessa forma, eu comecei a pensar assim em 2009 e eu tenho grandes ganhos, muitos ganhos pessoais que só tem valor. Não tem preço nenhum, mas tem muito valor agregado. E aí, pessoal, começa a virada de chave, que a gente chama, né? Mudança de... Oi? Oi? Até queria achei que era a contribuir Andressa falando. contigo. Achei que era a Andressa falando. Contribuir, Andressa. Isso. Tá me ouvindo? Estou, tá me pode ouvindo? falar. Oi. Estou, pode falar. Não, queria contribuir contigo ali que tu coloca em coeficiente espiritual, né? Fazendo essa diferença de espiritualidade e religião, né? Espiritualidade todos nós temos, religião cada um tem a sua, né? Inteligência também todos nós temos. E essa coisa emocional e fazer esses 3 coeficientes, né? Se torna uma coisa bem essa é a base do holismo, né? O ser como todo. Então, acho que isso fica muito interessante da gente pensar, porque é uma abordagem que a parte de TI não faz pensar que é uma ciência dura, e que é uma ciência fria, mas na verdade não é bem assim, né? Porque é feita por pessoas, e tudo que é feito por pessoas não é frio. Então, eu acho que salientar isso é importante, né? Para tirar esse olhar, esse viés, essa dureza que se traz sobre a área de TI. Te passo a palavra, Maria.
mindset, quebra de paradigmas e como a gente fala hoje, né? A gente fala muito isso, pensar fora da caixa, né? Virou modinha isso, mas tem um porquê a gente falar pensar fora da caixa. E eu voltei essa imagem aqui só para contribuir com a Andressa, que a gente não pode segregar, né? Não pode ter caixinhas, caixinha disso, caixinha daquilo. Não, a gente é um ser único e as coisas têm que fluírem, né? E para fluir, nada melhor do que harmonizar. Então, essa é uma grande dica que eu deixo hoje, uma grande dica com uma provocaçãozinha que eu deixo para os colegas aí, os meus colegas, os colegas e as colegas queridos nerds aí. Vamos lá, gente, a gente não tá aí só para fazer alguma coisa muito legal, ser famosinho, ganhar prêmio Nobel aí, já tô, né, exorbitando, e ganhar dinheiro com isso. Não, a gente ganha dinheiro com um trabalho bem feito, mas é preço, valor. Eu vou mostrar a seguir as coisas que nos movem, e eu não ganhei nada monetariamente até hoje, mas ganhei tanto emocionalmente, ganhei tanto com pessoas, com sentimentos, assim, ó, que eu tenho, eu quando publico algumas coisas que as pessoas devem dizer que guria chata, é só plenitude e gratidão. Gente, é a fase que eu tô vivendo, é muita gratidão, assim, ó, muita gratidão, e tem tudo a ver com o meu trabalho, na Unipampa e na Urcamp. Então, assim, ó, para girar a chave, né, para falar nessa coisa aí, mudança de mindset, sair da caixa, tem que acontecer alguma coisa, alguém tem que te mover, né, a gente convive em sociedade, nós somos seres que há muito tempo, né, deixamos de ser nômades, estamos convivendo em sociedade, nos afixamos, né, formamos núcleos familiares e nos identificamos, e alguém tem que te impulsionar. E eu fui para um congresso em BH, nada a ver com profissão, e eu escutei um cara muito nerd falar, esse cara aí de cima com o microfone, Brian Adams, tá? Esse cara fez na minha cabeça fazer sentido, assim, a minha escolha religiosa e espiritual, né? Espiritual, como a Andressa colocou, espiritualidade todos temos, mas a minha escolha religiosa, esse cara fez fazer sentido. Quando ele me fala em realidade virtual, quando ele me fala em fé com realidade virtual, e eu comecei a pensar, ele é muito louco, mas faz sentido, eu sempre pensei por esse lado aí, tá fazendo sentido. Aí eu me senti assim, eu pertencida. Me senti acolhida, me senti identificada. Não sou um peixe fora d'água. E aí, pessoal, logo em seguida, isso foi 2018. Final de 2018, houve a posse, né? Até então eu fui convidada a ser uma coordenadora na Urcamp pro tempore. Então, final de 2018, houve a nossa posse, uma cerimônia oficial. Nós tivemos todo um curso de capacitação da gestão com esse cara que virou o guru da minha vida, assim, é um cara fantástico pela humildade, pelo brilhantismo dele e pelas chavinhas, né? Eu digo para ele, tem botõezinhos na minha cabeça que tu conseguiu apertar. Esse cara é designer gráfico, tá? Ele mora em Porto Alegre, mas ele é conhecido, ele é um consultor bem conhecido no MEC, INEP e tal, o cara é bem conhecidinho na nossa América Latina aqui, o Daniel Quintana Sperbi. Esse cara começou a trabalhar com a gente design thinking, que depois eu vou apresentar minimamente para vocês o que é design thinking. Ele começou a nos fazer pensar os cursos que a gente estava como gestores, junto com os colegiados, com os nossos colegas professores, como é que ia fazer para mudar, como é que isso ia ser inovado, como é que essa Urcamp ia virar uma nova Urcamp. E esse cara foi o responsável por mudar a minha forma de enxergar, de pensar, de ter ideias. Esse cara simplesmente começou a disparar, né, essa mudança de mindset que eles chamam, de uma forma muito louca, porque, tipo, eu dizia, gente, eu abro a geladeira, eu tô tendo ideia, e umas ideias muito legal. Eu abro a geladeira, eu tenho ideia. Às vezes os colegas no setor, por exemplo, na Unipampa, estão falando um negócio, e eu tô tendo uma outra ideia. Eu comecei a pensar, gente, o cara desencadeou em mim uma fábrica de ideias. Ou eu sou a pessoa mais pirada que eu conheço. E a gente foi fazendo um curso com esse cara, o Daniel Sperbi. E aí eu fui entendendo que a criatividade é como exercício do cérebro. Todos nós podemos criar, ter ideias, né? Agora, colocar em prática, bom, aí a gente precisa de mais gente. Muitas coisas a gente não vai conseguir sozinho. Então, esses dois caras me impulsionaram muito, muito mesmo. E aí, essa coisa de ter ideias, assim, foi me surpreendendo. E aí, eu fui conversando com colegas psicólogos e tal, e aí fui sabendo, né, fui entendendo melhor que, realmente, o nosso cérebro, ele precisa ser exercitado, ser impulsionado. E aí, eu fui tentando ter ideias com algo que eu me identificasse e gostasse, por isso que eu coloquei o cérebro abraçando um coraçãozinho ali embaixo. Porque só ter uma ideia que não faz sentido não adianta. Se eu não for para ajudar alguém, para mim, Marielane, não é uma boa ideia. Então, eu fui juntando essas ideiazinhas. Eu tenho caderninhos, tem pessoas que convivem bastante comigo em casa. É engraçado, gente, às vezes eu sonho, né? E quando eu sonho e lembro, e é uma ideia legal, né? Eu anoto. Seguido, eu tenho soluções, não sei se contigo acontece, Andressa, mas código-fonte que não dá certo, o aluno vem e pergunta, eu olho, reviso o código-fonte, tá tudo ok, eu sonho com a solução. Vou lá, testo,
era aquilo ali. Então, o cérebro, ele é tão poderoso que até dormindo ele trabalha ao nosso favor, né? Só que a gente tem que treinar. E foi isso que o Daniel começou a disparar em mim com o processo criativo, né? Ele é um designer gráfico. E aí, gente, eu comecei a trabalhar na gestão do curso, e isso eu quero dividir com todos, design thinking, tá? Se a gente for pesquisar, e o que é design thinking? É uma forma, tá? Isso aqui nasceu, na verdade, numa indústria de carros, né? De automobilismo lá, de como desenvolver carros de corrida mais rápido, porque, na verdade, o que eles trabalham, o fluxo deles é praticamente quase que instantâneo, e eles precisam, é muito dinheiro que mexe, né? Então, eles precisavam de uma forma de desenvolver e de pensar carros de corrida e melhorar esses carros que fosse rápido. Não podia ser aquele processo que é engessado, que eu paro 15 dias, 10 dias com a minha equipe, eu penso, não. A gente pode aplicar design thinking para 40 minutos, a gente pode aplicar design thinking em todas as etapas para um mês, 15 dias, uma semana, um semestre, depende do tamanho do teu projeto e de quanto tempo tu vai poder despender da tua equipe. Então, assim, o que acontece primeiro, né? A gente tem que se juntar por empatia. As pessoas têm que se juntar, né? Que são os insights ali, se juntar, enfim, em roda, em torno de um mesmo propósito. O que a gente vai fazer? Desenvolver um aplicativo? Sim, para quem? Quem é que é bom nisso? Quem é que pode ajudar a pensar? Ah, eu não sou nerd, não sou bom em desenvolvimento, mas eu conheço, eu tenho ideia sobre esse tema. Bom, traz essa pessoa. E aí a gente começa a falar nessas equipes multidisciplinares que a Andressa ressaltou lá atrás. Essas equipes de pessoas dos mais diversos gêneros, dos mais diversas origens, porque a gente quer que nossos sistemas funcionem para todos. E é isso a função essencial de um sistema de um aplicativo. Né? Tem que atingir todas as pessoas, tem que ser bom para todos. Aí a definição, eu vou desenvolver esse aplicativo como? Né? Como? Né? Que linguagem eu vou utilizar? Quem é bom nisso aí que vem trazendo. Aí eu vou pegar todos os meus insights que eu tive com o grupo, e aí o tempo disso eu vou definir. Todos os insights, a linguagem que eu vou utilizar, quanto tempo eu tenho, quem é meu cliente, e eu vou começar a pegar essa chuva de ideias e fazer a fase da ideação, que aqui está como idealizar, tá? Vocês vão achar algumas variações poucas aí pela internet. Depois que eu idealizei, eu pensei, eu sei tudo que eu vou utilizar, né? Aquela partezinha do que precisa para construir, a gente começa a prototipar. E aqui vem uma coisa muito divertida, gente, que eu queria deixar aí, compartilhar com vocês. Prototipação, quando a gente fala, normalmente a gente quer lá um Marvel da vida, a gente quer alguma ferramenta, né? Usar o computador, claro. Vocês não têm ideia das experiências que eu tenho tido usando post-it colorido, usando essas fases aqui, numa folha A0, aquela folha maior, né, que é quase o tamanho daquelas classes que a gente tinha mais antigamente, e fazer os alunos discutirem, fazer os alunos se agruparem, estarem juntos, conhecer o colega. Claro que agora nós estamos numa época típica, mas assim, ó, pegar um lápis de cor, pegar um giz de cera, pegar, como eu digo, os materialzinhos do coleginho, né? Eu fiz uma caixa que eu digo que é a caixa do coleginho. Quando eu chego com aquela caixa na sala dela, eles já sabem que aí vem. Ou vai ter uma dinâmica diferente, ou a gente vai trabalhar design thinking com muita cor. Gente, só o fato da gente ter essas memórias lá da pré-escola, lá da folha colorida, do desenhado, do parar de usar, né, o teclado e começar a escrever e começar a desenhar, por que não? E usar post-it para colocar uma ideia aqui, tirar dali, eles, assim, ó, flui a criatividade, eles enlouquecem, eles ficam tão felizes, porque volta aquela experiência, gente, lá dos nossos 4, 5 anos da pré-escola, quando era divertido aprender. E é isso que a gente revive. Então, o design thinking, para mim, é uma ferramenta e um processo de desenvolver uma ideia e colocar em prática fantástico. E nos traz essas memórias gostosas lá da pré-escola. Até hoje eu não vi nenhum aluno ou aluna que dissesse, não gostei dessa experiência. Todos saem felizes e, no mínimo, gargalhando da aula e mais próximos e mais amigos e mais enturmados uns com os outros. E, por fim, depois que a gente faz o protótipo, pode ser tudo desenhado à mão, a gente pode passar, sim, para a ferramenta, ficar mais bonitinho, ficar mais apresentado, mas a gente começa, então, a testar o sistema, fazer algumas rotinas, colocar um código-fonte, e, né, a gente tem uma plataforma lá que chama Soui, que, na verdade, a comunidade inteira de Bagé, região e do Brasil, nós temos umas demandas até do Emerson, lá não sei se é de TIC, mas ele é do Pampatec, da Unipampa, né, então nós temos demandas de vários lugares, e os alunos desenvolvem, e aí começam a validar, né, essa testagem aqui, é módulo a módulo, função a função, para saber se está de acordo com o que foi pensado pelo demandante. Então a gente usa muito design thinking e Scrum. Scrum é uma forma de fazer reuniões bem rápidas também. Ninguém senta,
não fica em volta da mesa, as pessoas ficam em pé, de preferência tomando um cafezinho, um chá, uma água, e essas reuniões duram em pé de 5 a 15 minutos. É o jeito mais rápido, mais otimizado que a gente tem para não fazer reuniões intermináveis e conseguir desenvolver, porque todos os produtos nós temos que desenvolver de 4 a 6 meses a entrega. Então o aplicativo tem que ser bom, tem que ser fácil e tem que funcionar. E a gente tem esse prazo. Então, design thinking ferve na cabeça deles, eles adoram. Maria. Oi. Andressa, pode falar? Se tu me permite salientar também o não ter medo de errar, né? Que nesse processo o erro ele é aprendizado e não é um desabono, não é uma coisa ruim. Tem uma brincadeira que eu sempre faço, né? Quando eu vou falar dessas coisas que queiram acreditar ou não, o Disney foi demitido do primeiro emprego por falta de criatividade, né? E quem inventou a lâmpada errou pelo menos 700 vezes. Então, eu acho que aprender com o erro que é o segredo da área, principalmente no TI. Acho que das relações humanas, principalmente, mas no TI também. E tu salientou dessas micro-reuniões que são em pé e tudo mais, né? E aí também eu já puxo um pouco a brasa para o meu assado, porque a gente sabe que 90% da comunicação ela é não verbal, né? Ela é corporal, e até por esse momento de estar em pé nesses 15 minutos e saber que tem todo esse tempo e ter que objetivar aquilo que precisa ser dito, talvez tornem essas reuniões com mais qualidade e menos quantidade. Né? Então, para ver como a transdisciplinariedade, né, interdisciplinariedade, também passa pelas áreas de TI. Está tudo conectado, literalmente, né? Então, eu só queria fazer essas colocações assim da tua fala por considerar importante, mas te passo a palavra novamente. Errar, não ter medo de errar, né? A gente fala sempre isso para eles e é uma coisa que eu tomei na minha vida. Na verdade, só vai acertar, só vai dar certo se a pessoa já errou. Porque quem erra é porque tentou, né? Agora, se tu não errou nunca, eu tenho dúvidas, né? Eu tenho dúvidas do tipo de trabalho que tu faz, porque só não vai errar quem não faz nada. E só vai acertar e obter sucesso quem errou realmente muitas vezes. Imagina o Disney, o Steve Jobs. Quem conhece um pouquinho da história dos nossos nerds aí sabe quanto que o Steve Jobs errou, foi demitido, voltou, foi recontratado na própria Apple, né? Enfim. Mas então, assim, gente, realmente tem que errar mesmo, tem que colocar a cara a tapa, e depois tem uma frasezinha ali que a gente também vai fazer uma rememória disso que a gente está comentando agora. Então, assim, ó, para qualquer curso, para qualquer momento, eu uso Design Thinking na minha vida, tá? Não ganho nada fazendo toda essa apologia, mas é que deu muito certo. E depois lá no final, Andressa, eu só peço que tu me lembre de eu falar alguma coisinha pouca sobre Design Thinking, sobre a situação que eu quero abordar do meu irmão. Né? Então, o Design Thinking ajudou muito também na vida dele. Então, vocês imaginem, da sala de aula para casa, para dentro de casa, para o núcleo familiar. Depois só me dá uma chamadinha lá. Lembro. Vamos lá, então. Pessoal, então, assim, ó. Quem nós somos, né? Um monte de nerd. Onde é que a gente usa tecnologia hoje, gente? Em tudo. Olha, vamos olhar a legenda juntos ali, ó. Essa legenda gráfico de utilização mundial de tecnologia da informação. A gente usa em todos os lugares. Aí ali, onde é que não usa tecnologia? Embaixo d'água. Bom, mas se tiver um navio, um submarino trafegando, vai usar. Então, gente, a nossa profissão, os nossos serviços, o que nós desenvolvemos, está em todos os lugares. Mais do que nunca nós temos comprovação disso hoje, né? Estamos aqui todos conectados, conversando, porque existe tecnologia que nos permite fazer isso. A nossa profissão é algo que nos dá muito orgulho, né? Se a gente parar para refletir, ela é meio. Né? Muitas vezes ninguém nota que alguém desenvolveu alguma coisa na área de tecnologia, mas se acabar a internet, o gritedo é grande. Outro dia que nós estávamos, né, marcado aqui o nosso encontro, que eu tive um problema pela operadora, né, que teve um problema de serviço, enfim, em função dos temporais, e vocês imaginem, quantas pessoas não gritaram, né, também. Tecnologia faltou. Aí aparece, cadê? O que houve? Quem foi? Chama, vou colocar, né? Chama a guria, chama o cara da TI, né? Chama alguém lá. Então, nós estamos em todos os lugares.
né? Muitas vezes não podemos não ser percebidos, mas quando ocorre a falta do serviço, o griteiro é grande. Mas a gente está aí para isso, e a gente gosta desse meio, de estar inserido em tudo, de ser esse profissional bombril aí, mil e uma utilidades. É divertido, é interessante, a gente convive, a gente aprende muito. Tá? Então nós somos meio, uma profissão que é meio para todas as outras. E aí, vamos lá para o lado da educação aqui. Eu não sei se alguns professores vão se identificar aí, mas aconteceu muito isso, né? A nossa área começou a invadir mundo, invadir sala de aula, o mau uso da tecnologia, né? Proporciona distanciamento de pessoas, em vez de proporcionar a intenção inicial, que era aproximar. E a gente tem que lidar com isso. E como é que a gente lida com isso, com essa situação aqui, né? De se sentir obsoleto, ou de se sentir sem atrativos, tendo muito conteúdo para passar, tendo muita coisa para contar. Aí, gente, vem algumas coisas de romper barreiras, né? Que aí, né, Andressa, como tu falou dos erros, né? Não foi fácil girar a chave. Não foi fácil sair da caixa e pensar um curso novo de um jeito muito louco com design thinking, com um cara que é designer gráfico. Tá, o cara é muito bom, ele trabalha no MEC, no INEP, em tudo que é lugar, ele é consultor, ok. Mas a gente estava mexendo na estrutura do curso, eu estava mexendo no curso que eu me formei. Eu fui mexer numa estrutura que, na verdade, me ensinou a dar os primeiros passos. Eu tive que me desfazer e me refazer como docente, como coordenadora. Óbvio que deu muito medo, eu perdi noites de sono, sim. Mas aí vem uns caras muito loucos ainda falar sobre futurismo, fazer a gente, né, no meio de uma oficina, brincar com um jogo de cartas e conseguir entender o que a gente pensa das nossas profissões e da nossa vida daqui a 5 e 10 anos. E aí, esse cara aqui, que tá bem à frente, o Cristiano ele é fantástico, né? É uma pessoa assim, uma pessoa com um coração gigante. Ele tá sempre disposto, ele é sociólogo, vejam bem, olha a loucura. Ele é sociólogo e a área todinha de formação dele de pós-graduação é na área de inovação e tecnologia. Durmam com esse barulho. O cara é fantástico. Ele te faz pensar, repensar, e se tu tá com medo, não sei como, mas tu perde o medo com ele. Porque ele sempre te faz acreditar que pode dar certo. E esse cara foi outro que incentivou muito essa história, né? Eu tava com medo, sim, mas eu tinha que fazer e era com medo mesmo, e eu não tava sozinha, né? Que bom isso. E aqui foi um curso que a gente fez com eles na Conexão UTEC no passado, que foi algo também bastante marcante na minha vida. E quando eu falo vida, gente, não é profissão Unipam por Camp, é na vida, na minha vida como um todo. E a gente tinha que fazer isso aqui, gente. Aí eu trago para vocês esse recorte. Curso de Sistemas de Informação. Como é que a gente pensou nesse curso novo? Com essa estrutura curricular nova, inovadora, graduação I, tudo tão diferente. A gente tinha que partir de algum princípio. O que a gente tinha de bom no curso? Nós tínhamos 4 projetos grandes, que os alunos, além de serem bolsistas, nós tínhamos publicações, nós tínhamos ideias e tinham pessoas envolvidas nesses projetos, que eram, na verdade, os nossos xodós, tá? O projeto Alquimia, que é um projeto que trabalha com restauração de máquinas caça-níquel, com restauração de máquinas para entrega, para doação para outras entidades, trabalha com um pouquinho de robótica também, que a gente tem, e a gente tinha um outro curso, né, que ali acima tem as redes sociais, que é a inclusão de... E esse da Paula a gente focou muito em entidades ou instituições carentes que a gente pudesse levar a inclusão digital, alfabetizar pessoas, crianças ou idosos, tá? E a gente criou cursos e oficinas e foi muito interessante. Os nossos alunos, né, como a Andressa colocou, muitas vezes as ciências duras ou desenvolver sistemas, desenvolver aplicativos, distancia eles daquela informática mais simples, mais do dia a dia, aquela, o alfabetizar, o vovô viu a uva mesmo na área de tecnologia. E para eles é uma experiência joia, porque eles têm um pouquinho da experiência de ser docente. De repente nasce ali, né, a experiência, os primeiros passos de futuros professores e professoras nessa área, né, assim como nós. O projeto mais abaixo é o Rede de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva, que eu coordeno, que a gente desenvolve tecnologia para PCDs. Esse é o nosso enfoque. Tem muita coisa interessante que a gente vem fazendo e a gente faz com que os alunos conheçam lugares, conheçam o Caminho da Luz, conheçam a Associação dos Deficientes Visuais, por exemplo, em Bagé, conheçam lugares e pessoas com condições que vão fazer eles refletir sobre suas próprias vidas, né? Então, de novo, saindo de dentro da coisa da ciência dura, da ciência fria, e aí eu volto àquela frase anterior lá, né? Lá do mestrado, disponibilizar a tecnologia a serviço do bem-estar do ser humano. Aqui começou a fazer sentido essa frase, né?
E a Fábrica de Software, né, que o nosso vice-reitor é o coordenador do projeto, que desenvolve aplicativos, né, até tem algumas parcerias aí com a LCN, eu acho que aqui no Pedrito, tem algumas parcerias com a professora Elisete Dias. Então a gente tinha que pensar um curso novo fora da caixa, baseado no que a gente era bom nesses 4 projetos. A gente era bom em inclusão de pessoas digitalmente, inclusão de pessoas PCDs, em hardware, em desenvolver aplicativos, desenvolver sistemas. Tá, mas e a gente era bom nisso, mas e daí? Tantos outros são bons. Como fazer isto virar um curso com uma grade curricular ou uma matriz curricular, né, nova? Aí a gente pensou, bom, a gente está aqui há 30 anos, o que a gente quer? E isso foi o colegiado que se reuniu. Vocês não têm ideia como foi difícil chegar nesse slogan. Sistemas de informação, uma forma de mudar o mundo. Só que quando a gente chegou nele, depois de muito propor slogans diferentes, porque todos os colegas começaram a ter uma enxurrada de ideias, né, gente? Essas oficinas todas não fui só eu que participei. Então vocês imaginem o que não saiu, né? Em 30 anos de curso, a gente começou a dialogar, relembrar a história do curso, até chegar. Sistemas de informação, uma forma de mudar o mundo. Quando a gente conseguiu chegar nessas 6 palavrinhas, né, contando as letras ali, o mundo, né? Gente, foi muito interessante, foi muito emocionante, na verdade. A gente festejou muito esse slogan. E é uma questão de identificação e de sentimento. E aí, aqui vem essa equipe, né? Quando a gente consegue esse slogan, essa matriz curricular, né? Que a gente agora não usa grade, né? Que a gente diz que não estamos mais aprisionados, estamos fora da caixa. Eu tenho uma equipe, né? Outra equipe, outro time de pessoas fantásticas aqui, ó. Né? Temos lá o Mendonça, o Franco, a Paulinha, minha dupla, né? Paulinha. O Fábio, nosso vice-reitor, todos eles da área técnica. O professor Henry foi meu professor. O Fernando Fagonde foi meu aluno e agora é meu colega, né? Professor, colega. O Christian, de novo ali, o Henry. O João foi meu professor, hoje é meu colega e foi meu coordenador. E a Paulinha. Então, essa gente toda aqui, se vocês olharem, não é uma gente tão numerosa, foi quem ajudou a pensar esse curso. É quem todos os dias peleja, quando um não pode, outro pode. Se alguma coisa eu não consigo fazer ou eu não tenho ideia, eles vêm, eles dão ideia. A gente fez uma semana acadêmica virtual via YouTube, muito parecida com o que a gente está fazendo agora aqui na DAF. E foi tudo assim, como é que vai ser? Eu faço isso, eu faço aquilo, quem sabe essa ferramenta. E fluiu. E a gente é assim, um time que vai muito entrosado no improviso, né? Então a gente é muito afinado. E a gente fez esse curso novo. E aí, pessoal, eu começo assim, esse processo criativo, essa loucura toda, curso diferente, tudo novo, o cérebro enlouquecido, muita inspiração, muitas ideias, muita tempestade de ideias, muita coisa na cabeça. Só que isso daí tinha que fazer sentido, tinha que ser direcionado, né? E aí, pessoal, é impossível ficar, né, pensando fora da caixa e ficar numa caixa de manhã e de tarde na Unipampa. É óbvio que eu comecei a ter ideias, né? Começou a fluir. E aí, como técnica, como analista de TI, até então eu já tinha participado de muitos projetos lá no NTIC, que agora é DTIC. A gente, óbvio, né, se vocês analisarem ou em algum momento virem algumas publicações, eu participei de no mínimo de 12 ou 11 a 15 projetos, né, produções lá no NTIC, que agora é DTIC, e foi fantástico, a gente fez muita coisa boa sim, eu tenho baita orgulho do tempo que eu tive no núcleo, né, e eu comecei a ter ideias e não tinha proposto ainda nenhum projeto na Unipampa, no campus Dom Pedrito, enfim. E aí eu cheguei e falei, eu quero trabalhar com inclusão aqui. Comecei a pensar os projetos que tinha no campus e tal. Projeto de ensino. Essa menininha simpática aqui à frente é um presente que eu ganhei, foi uma das minhas últimas bolsistas até ano passado. Essa menina, ela nem sabia o quão inclusiva ela era quando ela foi selecionada bolsista, enfim. Essa menina, ela tem um carinho, ela tem um amor em tudo que ela faz, que ela tornou este maio até dezembro do ano passado uma aventura fantástica, assim. A gente foi muito parceira, uma menina que foi minha bolsista, mas hoje eu digo que é minha filhotinha, eu levo pra vida, né? E aqui a gente teve essa galera que foram professoras lá do município, né, que nós capacitamos, ensinamos várias ferramentas da parte de inclusão digital, como trabalhar com PCDs, ferramentas online gratuitas, na Unipampa, com este projeto que era para atender inicialmente apenas os alunos, nossos alunos da Unipampa. Nós achamos por bem também atender e fazer oficinas que pudessem atender as professoras do município, e foi um baita presente, uma baita experiência. E aí, gente, pensando fora da caixa, Unipampa por campo, Unipampa, a gente começou a fazer alguns trabalhos voluntários, né, na Casa da Menina, também com inclusão digital, Centro do Idoso, e no EMEI, né, eu convido muito vocês a conhecerem esses lugares, mas principalmente o EMEI lá em Solidariedade, né, e quem é de Bagé, tem uma galerinha lá que tem os rostinhos aqui embaixo, né, com a devida autorização eu estou utilizando,
que elas são encantos, são crianças de 0 a 4 anos, é uma localidade, quem conhece Bagé, é antes do Parque do Gaúcho, é uma localidade bastante carente de tudo, gente, inclusive de muito carinho. E a gente começou a fazer alguns trabalhos lá e ações sociais lá, e teve um ganho fantástico. Os nossos alunos, alguns até com uma coisa bem... Não sou psicóloga, mas vou dividir. Alguns com trauma, de já ter reprovado 3, 4 vezes no TCC, de bloquear, de ir fazer terapia. Chega lá para fazer uma ação social, botar um narizinho de palhaço, servir um cachorrinho quente, um brigadeiro para uma criança e entender que essas crianças aqui só queriam carinho. Muitos deles, gente, não estavam interessados no lanche ou no brinquedinho que a gente levava. Eles só queriam chegar e te abraçar, eles só queriam carinho, né? E essas guriazinhas aqui foi um doce o dia que elas se abraçaram dessa forma, porque elas estavam muito felizes que a gente tinha levado para eles panetone e leite, né? Então eles achavam que eles não podiam pegar o brinquedo se eles não, ou era o brinquedo ou era o leite, né? Teve uma que se abraçou na caixinha de leite e dizia meu leitinho. E eu, meu Deus, aquilo me desmontou. Mas aí depois eu fui criando casca, né? Porque a gente seguiu indo lá. E eu queria deixar esse convite, assim, ó. Vale muito a pena sair de dentro da caixa, sair de dentro do curso, né? Das exatas, do desenvolvimento, e ir lá fazer uma ação social, sim. Numa creche, num lugar, ajudar pessoas. E estes alunos, nessa experiência, um deles me relatou, assim, muito emocionado. Professora, eu não sei o que aconteceu comigo, mas agora eu me sinto em condições de defender meu TCC. E esse menino defendeu o TCC com uma voz de locutor, tirou 9, se não me engano, e ele participou dessa ação social, e esse dia foi um gatilho para ele conseguir superar algo dentro dele, que eu não sou psicóloga, apenas por ir lá fazer o bem para alguém, né? Então, é outra dica que eu deixo aqui, assim, ó, como é válido esses momentos. São momentos que realmente só têm valor. E aqui, o projeto da Rede de Pesquisa em Tecnologia Assistiva, que nós nos dividimos muito, né? Se vocês olharem a foto mais abaixo ali, tá o filhinho menor do professor Paulo Lopes, aí, do nosso pró-reitor de extensão. Esse guri tocou horror, o guri acertava tudo, mesmo vendado. A gente fez uma trilha sensorial, onde pessoas não deficientes experimentavam a sensação de ser cadeirante, de ser vendado, né? E andar com uma bengala e identificar objetos com o tato, servir água, como vocês estão vendo a foto. E outros tinham deficiência auditiva, nós tínhamos todas as deficiências, as limitações na trilha. Então a pessoa experimentava, cheirava, tocava, vendado, né, experimentando a deficiência visual, depois deficiência física, depois auditiva e por fim, com óculos de realidade virtual, aqui que vocês estão vendo mais abaixo, ali uma menina, experimentavam algumas limitações, transtornos, como por exemplo autismo, esquizofrenia, né? Então a gente mais ou menos direcionava para a experiência que a pessoa ia ter no óculos, porque algumas experiências não eram muito recomendadas, né? Por exemplo, para crianças, enfim. E ali acima, gente, tem um óculos que a gente desenvolveu em robótica para a Associação dos Deficientes Visuais em Bagé. Foi uma demanda deles, e nós desenvolvemos esse óculos com alguns sensores para que mesmo com a bengala, eles pudessem ter uma locomoção mais segura com alguns objetos, como, por exemplo, um orelhão, porque muitos lugares não tem piso tátil ainda, né? Como, por exemplo, orelhão, ou alguma janela aberta, alguma situação assim, que eles disseram que era muito comum acontecer deles acabarem se machucando, né, parte superior do corpo, e que boné, chapéu, essas coisas não era um pouquinho mais, como eles usaram a palavra, um pouquinho mais discreto. Óbvio que se a gente olhar esse óculos não é tão discreto, mas com certeza é bem mais discreto que um capacete ou um boné, né. Então são algumas coisas que a gente vem desenvolvendo para a comunidade, e os alunos ficam muito felizes. E aqui a gente fez alguns casamentos aí dos projetos, Unipampa e Urcamp, né, como eu comentei que eu sou doble chapa, né. E aqui alguns aplicativos também, gente. Lá naquele óculos de realidade virtual, a gente usou esse aplicativo Empatec, com essas 6 opções, né, a pessoa podia experimentar a sensação de, né, porque é um óculos de realidade virtual, e esse sistema te permite estar em primeira pessoa, como se tu estivesse experimentando como é ter bulimia, pânico, bipolaridade, esquizofrenia, autismo e toque. E aí, gente, assim, ó, foi tão gratificante, e esse aplicativo funciona no smartphone, porque os óculos que nós temos em realidade virtual são para smartphone. Foi experiência bem interessante, algumas pessoas, né, a gente sempre tinha alguém da psicologia junto, e fazíamos um questionário de pré e de pós-teste, né, até para identificar, porque algumas pessoas poderiam ficar incomodadas, a experiência não era obrigatória, a pessoa poderia fazer todas as sensações e não fazer o óculos de realidade virtual, por qualquer motivo, a pessoa não precisava. E se a pessoa ficasse incomodada ou desconfortável, sempre tinha alguém da psicologia para nos assessorar ali no pós-teste. E aqui, pessoal, nós temos ali outro produto que é o Comunicatê, que foi desenvolvido, aplicativo para celular, para pessoas que têm problemas com a fala, ou
temporário, por exemplo, um AVC, que a pessoa depois recupera a fala, ou alguma limitação que a pessoa fica realmente acometida e é uma pessoa que tem aquela ansiedade, quer falar, quer se comunicar, mas ela não consegue. Pode demorar um tempo, como pode que a pessoa não recupere essa função da fala. Então, a gente desenvolveu um aplicativo para ela poder se comunicar o que ela precisa com o cuidador ou com o familiar. E esse aplicativo, o Comunicatê, ele emite o som, né? Por exemplo, abrir janela, estou com frio, sim, não. E a pessoa pode tocar com o cotovelo, braço, nariz, né? A gente pensou em pessoas acometidas de várias enfermidades. Foi colocado em teste, foi bastante divulgado na nossa região e está aí para uso. Quem precisar, qualquer um dos dois, nós estamos aí, né? Foram desenvolvidos por alunos do curso. De novo, né? Tecnologia, serviço do bem-estar do ser humano. Começou a fazer sentido, acho, para vocês agora, né? E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando, né? Essa guria é louca. Ela faz esse monte de coisa, trabalha 3 turnos, como é que vive? Aquela coisa, né? Que nem o Globo Repórter. Do que vive, do que se alimenta. Bom, pessoal, para poder ser, vamos dizer, responsável pelo setor da secretaria acadêmica e ter o time maravilhoso de colegas que eu tenho, para poder ser responsável e coordenar 3 cursos, né? 2 cursos em EAD e um curso de graduação presencial, que é o curso que eu me formei, né? Que é uma baita honra para mim. Acho que seria para qualquer um de nós, né? A gente tem que se saber como gerir, liderar e ter um time, né? E foi uma coisa que eu acho que é uma das últimas habilidades, claro que não é a última, né? Porque eu quero viver muito tempo, mas foi uma habilidade que foi bastante difícil para mim, né? Eu comentei lá no início, eu era aquela pessoa que pegava os trabalhos da graduação ou da escola, do ensino médio, e eu fazia o grupo porque a professora mandava, mas eu fazia o trabalho. Eu dizia, fulana, fulano, tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso. Era eu que orquestrava tudo. Tudo era eu. O que acontece quando a gente aprende a liderar ou a gente aprende a ser, né? Ser gestor, né? Ou ser alguma coisa, algum cargo que tu precise conviver com pessoas. Tu tem que saber o que cada um é bom, isso tu só vai saber conhecendo as pessoas. O que cada pessoa gosta de fazer ou se sente à vontade, porque a pessoa tem que ter liberdade, né? E tu consegue dividir as coisas, tu consegue, na verdade, compartilhar. E hoje eu digo que eu tenho pessoas que eu trabalho assim, ó, que elas impulsionam, influenciam a minha vida, como um deles diz, um colega nosso ali da Unipampa, Alessandro, que a gente é 30%, a gente é influenciado, ou ele diz, a gente pega, né? 30% de bom e de ruim do que cada uma das pessoas que a gente convive no dia a dia. Então vocês imaginem com quantas pessoas eu convivo. Então é óbvio que eu tenho que gostar do que eu faço. E é óbvio que eu tenho que conviver bem com essas pessoas. E isso a gente só consegue quando a gente entende que a gente tem que compartilhar e que a gente nunca vai ser bom o suficiente. Sempre, aí é uma frase da minha mãe, né? Sempre vai ter alguém acima da gente, em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer forma que a gente pensar, e alguém que ou sabe menos, ou né, faz um pouquinho menos, mas a gente vai aprender e vai poder colaborar e vai ser influenciado por todas elas. Então, assim, ó, eu tive que aprender a liderar. E foi um desafio muito grande, e hoje eu digo para vocês que eu estou muito feliz com o aprendizado que eu tenho tido, e com o time de pessoas, porque não é um setor, nós somos um time da Secretaria Acadêmica e não é o curso desses temas, não é o time, eu digo meu time de nerds, né? E aí quando eu digo meu, não é aquela coisa de propriedade, é meu assim, ó, de carinho, sabe? É coisa boa, é meu, né? Então saber liderar, né, gente? Saber compartilhar, saber dividir, saber identificar no que a gente não é tão bom, mas o outro é, né? Deixar o ego de lado. E aí, gente, eu volto para esse cara que me inspirou aqui, o Daniel. A gente trouxe ele para a Semana Acadêmica esse ano, e eu trouxe, né, essa postagem, por quê? Porque vocês imaginem uma pessoa que tu admira tanto, mas que é tão humilde, tão grandioso, mas ele se faz tão pequeno pela humildade que ele tem, pela sabedoria, ele é fantástico. E aí aquela coisa, né, do mestre, ou do criador e da criatura, né? Ele coloca assim, que eu vou colocar para vocês aqui, não vou ler tudo, tá? É só uma frase que ele colocou. Os cursos de tecnologia da Urcamp, ele só conheceu os cursos de tecnologia da Urcamp já na gestão que eu estava à frente, né? São muito diferenciados, contém um legado incrível deixado pelo professor Fábio. E tem na figura da Maria uma das melhores coordenadoras de curso que eu já conheci. Aí ele me matou, né? Porque o dia que eu li isso aqui eu chorei muito. Tecnicamente diferenciada, e aí vem a parte que ele me fez chorar. E incrivelmente apaixonada pelo seu trabalho. Então, gente, são algumas provocações que eu quero deixar aqui, saber compartilhar, saber que a gente não é bom em tudo, mas acima de tudo, amar o que a gente faz. Quando eu amo o que eu faço, não vai ser dispendioso, não vai ser oneroso, não vai ser um saco fazer aquilo ali. Vai ser o maior prazer. É o maior prazer, assim, ó, quando muitas vezes eu tenho que, por algumas causas que eu tenho na vida, que vocês vão ver a seguir,
No sábado de tarde eu tô fazendo projeto para essas causas. Ai, mas tu não para nunca. Bom, mas, né, cá para nós, a gente não é imortal, né? Um dia eu vou parar. Um dia eu vou dormir eternamente. Então, eu quero fazer muita coisa legal até lá. Eu quero deixar bastante sementinha boa plantada. Eu quero impulsionar todas as pessoas que eu puder por onde eu passar. E isso, em equipe, é muito mais divertido. Então, quando a inspiração que me mudou, que me fez sair fora da caixa, me diz que eu sou incrivelmente apaixonada pelo meu trabalho, bom, aí eu só tenho que agradecer, né? Só tem que ser aquele sentimento, hashtag gratidão. E aí, gente, a gente começa, né? Faz na Urcamp e na Unipampa. Os sentimentos e a paixão, se a gente tem dentro do coração, a gente não vai segregar, né? A caixinha acabou. Se não tem a caixinha, é tudo uma caixa só. E aí, na secretaria, nós passamos muitas coisas, gente, muitas situações, que é um setor que tem trabalho o tempo todo. Quem trabalha em secretaria acadêmica está me entendendo agora que eu estou falando. Não para nunca. A gente, assim, é, como diz, é o posto Ipiranga, né? A gente seguido fala isso, chegou o posto Ipiranga, já estamos no posto Ipiranga. É um setor que não para, né? É o coração, é o balcão, né, de todos os campi. Então, a gente precisava, assim, de uma identificação, a gente precisava de um carinho. E aí, com essa minha coisa de ficar meio designer, meio criativa demais, eu digo, gente, vamos fazer um logo, né? E aí a gente pensou, na época nós éramos 5, né? Nós pensamos em fazer um logo, pensamos nessa roda de carreta, que são esses braços, e a função da inclusão, e eu já estava participando do NEAB, né? Eu digo, gente, o negócio tem que ser muito colorido, que eu não quero saber de nada de agregação aqui. E a gente foi, vamos colocar cores e tal. E aí pegamos os logos dos cursos de graduação, que são 5, e a Unipampa no centro, né? E esse é o nosso logo. E a gente fez camiseta, e a gente se identificou, e virou uma marca nossa, e ao mesmo tempo é um referencial de afetividade muito grande do grupo, né? Então, em breve, eu vou ter que aumentar ali, né, mais um braço, que nós somos 6 agora. Só que aí acho que a gente vai colocar num lugarzinho só da roda da carreta todos os cursos de pós, de repente. A gente vai ter que pensar nesse logo. Mas é um logo que tem um carinho, tem uma afetividade muito importante para todos nós ali, porque quem é da secretaria acadêmica, como de vários outros setores, mas sabe o que eu estou falando. A gente, às vezes, mata um leão por dia, né? Às vezes a gente tá rindo, porque se for chorar, minha gente, vão ser rios de lágrimas. Então a gente sorri e vamos à luta, né? O negócio é fazer a nossa Unipampa andar. Então eu queria trazer para você essa criação nossa do setor, não foi só pitaco meu, não. Eu impulsionei a equipe, mas o time devolveu a provocação. E aí, pessoal, começam algumas coisas que me movem, mas que nos movem no setor. Esse projeto, né, inclusão digital, né, para deficientes com deficiência intelectual no ensino superior, é uma coisa que movimenta a sala, o pessoal adora, os bolsistas trabalham ali com a gente. Na verdade, todo mundo da Pitaco tem ideia junto, que a gente está no mesmo setor. Aí vem a questão também da inclusão digital, que foram alguns projetos, algumas coisas em EAD que a gente fez, e começamos a entender melhor o EAD na nossa instituição. E a gente tem feito uma produção bem interessante ali com o pessoal, ali com a Verônica e tal. E aí, pessoal, surge o NEAB, né, vai juntando, e aí, quando a gente fala em inclusão de pessoas, a gente sempre diz, PCD, né? PCD, algumas pessoas sempre remetem para isso. Mas a gente acaba pensando, inclusão de pessoas é maior que isso. E aí a gente trabalha no SISU, e a gente começa a se envolver, porque daí, na secretaria acadêmica, com os outros colegas do administrativo que nos ajudam nas comissões, e o pessoal ali dos outros setores, né? A gente começa a pensar, não, né? Vamos lá, vamos trazer gente para a universidade. E a gente começa a viver e vivenciar, escutar histórias, escutar sonhos dos alunos, dos candidatos. E então surge o NEAB, né? Porque surgiu assim, eu comecei a dar pitaco. Cheguei no Jô, dei um pitaco. Cheguei na Ju, dando ideia, trocando ideia, aquelas coisas bem de corredor, né? Tô indo ali no banheiro, tô indo pegar uma água, tô indo tomar um café, e começar a trocar ideia com as pessoas. E aí disseram, não, mas tu tem umas ideias legais, vem pro NEAB. Eu digo, sim, né? E hoje estou coordenadora também do NEAB, né? Vocês vejam que os cargos me procuram, eu acho, esses negócios de coordenação, não sei o que lá, eu acho que esses cargos andam às vezes atrás de mim aí, não sei, vamos descobrir juntos. Mas aí, pessoal, tem algo no nosso setor que nos faz lutar muito, né? Que é o ingresso do aluno nos nossos cursos de graduação, que vai, né, o sonho deles da universidade, do agronegócio, lá no campus Dom Pedro de Ciências da Natureza, Enologia, Educação do Campo, Zootecnia. E aí o pessoal chega na formatura. A gente lida com sonhos o tempo todo, né? Por mais que às vezes a gente mate um leão por dia, a gente sempre lembra disso, né? E os colegas sempre dizem, mas não é para estágio, mas que bom. A gente acaba trocando tanto com os alunos que a gente quase vira amigo da infância, né? A gente não consegue fazer isso com todos, mas alguns que chegam ali do balcão e dão uma desabafada maior, a gente acolhe. Até chazinho a gente dá, não tem problema, né? A gente banca pai, mãe, qualquer coisa,
para tentar acolher minimamente, porque você sabe, né, as histórias são bastante difíceis, são sonhos que eles trazem muitas vezes numa mochila, né, e a universidade, e nós estamos ali para acolher tudo isso. Então, são esses os sonhos, os projetos, e, na verdade, o setor nosso, né, o nosso time de colegas, a gente se move, se alimenta e se refaz dos sonhos de cada um dos nossos alunos. E aí tem alguns momentos aqui, ó, secretaria acadêmica, aí já tem uma fotinha das meninas ali, da Sandra, alguns projetos, os guris aqui embaixo, né, que eu não posso deixar meus colegas de lado, que eles são fantásticos. Aqui tem a Denise, ó, a Denise bem bonitona, na comissão de formatura, que eu também me envolvo no SISU, nas coisas da secretaria, mas a comissão de formatura é impagável, gente, assim, ó. É impagável, porque assim como tu acompanha toda a trajetória deles, do sonho de ingressar, quando tu vê a família, muitas vezes tu vê o tanto que eles às vezes comentam, né, tu vê aquela pessoa ali emocionada com aquela conquista tão grande, com aquele sonho realizado, é muito, 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 assim, satisfatório mesmo. E ali em cima, não podia deixar de colocar a Fran Brizola, né, que foi uma pró-reitora que eu trabalhei, quando eu estava na Prograde. A Fran foi a grande impulsionadora da minha vida na inclusão, em especial com a questão do autismo. Então, a Fran, sim, ela tem um papel muito importante nessa questão de inclusão de pessoas, de ter me motivado para isso, e eu não podia deixar de colocar ela nesses momentos também. E aí, pessoal, quase finalizando aqui, a Andressa vai me chamar atenção, que eu não me lembro bem o que era, mas tu ia me chamar atenção nesse momento, Andressa. Eu falei que mais ao final a gente ia descobrir, né, por que era protagonismo feminino na TI, né? Tá, isso daí é uma coisa usual, mas por que competência não tem sexo, né, gente? Uma frase forte, vocês não acham? Quando me chamaram, quando a Helenara, Elimara, acho que o professor Paulo também pensou, né, em me convidar para fazer alguma fala, não era exatamente esse o tema, isso me veio, né, com essa minha chuva de ideias me veio isso. E eu lembrei, por que será que eu sou tão metida facão sem cabo, sou pequenininha, invocada, né, meio metida besta, assim, né, meio intrometidinha? Mas eu lembrei muito, muito, muito do meu pai, né, então quem não sabe a nossa história, eu digo que eu sou metida facão sem cabo, porque eu e meu irmão, né, esse menino que tá aqui atrás, aqui abaixo, aí na foto de azul, nós ficamos órfãos relativamente cedo, né, cedo. A minha mãe, eu tinha 19 anos, ele tinha 15, minha mãe é professora super conhecida na região, e meu pai, em 2009, ele falece. Aí vocês vejam a data ali, né, meu pai, Sérgio Leão, 1944. Faleceu com aproximadamente, se não me falhar a memória, 63 anos. Vocês imaginem um cara da década de 40, né, criar uma filha, né, porque ele terminou de nos criar, eu tinha 19 anos, meu irmão tinha 15, né, ele terminou de nos criar, e esse cara o tempo todo dizia, quando eu chegava, muitas vezes aí, André, chegava da graduação e dizia, pai, eu não sei fazer tal coisa, esse curso não é para mim, minha filha, o que tu precisa, vamos lá, tu precisa de uma aula particular, porque na época a internet era discada, tá, gente, eu sou de época, né, não tinha essa internet maravilhosa de hoje, o troço era difícil, era depois da meia-noite, sábado depois das 2 da tarde, domingo todo dia, gente, tá? O troço não era fácil, assim como tá hoje, essa coisa maravilhosa, esse mumuzinho aí. E aí o meu pai dizia, não, minha filha, vai lá, tu consegue, sempre impulsionando, porque vocês imaginem um curso onde nós éramos poucas meninas, um monte de guri, querendo ou não por identificação, vamos colocar assim, os guris se agrupavam e nós éramos as meninas. Teoricamente, o sexo frágil, que sabia menos, que ia aprender menos programação, e aí, né, vai surgindo as dificuldades, e a parte emocional, o apoio da família é importante. Tão importante que o meu pai sempre dizia isso. Quando eu passei no concurso público na minha cidade, a mesma coisa na prefeitura. Eu era a única mulher, aquele monte de guri, nada contra os guris, me dou super bem até hoje com todos os meus colegas, mas às vezes não passavam toda a rotina do que tinha que fazer, porque teoricamente olhavam, ela é guria, não vai entender esses comandos. Então já ficava a informação pela metade também, sacanagem, né? Então, meu pai sempre dizia, minha filha, competência não tem sexo, em que tu é boa? O meu pai sempre falou isso. Só que ele falou tanto, mas tantas vezes, até 2009, enquanto ele estava com a gente, que, como eu digo, é que meu pai dizia isso e eu acreditei. Então, acho que é por isso que hoje eu consigo estar nesses espaços que eu estou, porque eu sempre tive um pai e uma mãe que acreditaram em mim, que se foram muito cedo, que a gente teve que superar isso, eu e meu irmão. E aí, o que acontece, gente, nessa caminhada, nessa loucura toda de caminhada, de inclusão, trabalhar com aluno em sala de aula, aluno de inclusão, e vai caminhando, há 2 anos atrás, né, para quem conhece um pouquinho mais a minha história, né, óbvio, né, de 2009 em diante, eu vou dizer que eu terminei de criar e encaminhar meu irmão, mas o meu irmão sempre tinha uns detalhes emocionais, ele tinha, vamos dizer assim, uma afetividade, ele era um menino mais tímido, mais retraído, e aí foi indo, que nessa minha caminhada docente toda, no meio de toda essa loucura que vocês viram, o meu irmão, tardiamente, né, 2 anos atrás, recebe o diagnóstico de Asperger, um Asperger leve,
Mas aí, como ele mesmo disse, né, na hora me caiu o mundo. Imagina, eu trabalhando com inclusão há anos, recebo essa notícia, né, no médico, no terapeuta dele, né, e aí eu digo, gente, tinha um CID ainda, né, eu digo, gente, e agora? Tipo, meu mundo caiu. Aí ele olhou para mim, assim, eu chorando, rios, né, fragilizada com a notícia, assim, que meio que era óbvio, mas como é uma limitação tão leve, né, Asperger e tal. E aí ele, mana, tranquilo, eu sempre fui diferentão. E aí o que a gente fez com isso? A gente descobriu, né, lá em Dom Pedrito, numa oficina da Unipampa, tinha uma das presidentes responsáveis pela associação, Associação Pedritense de Amigos dos Autistas, APA. E ela estava numa das minhas oficinas na Unipampa, que a gente fez para a comunidade, e aí conversando e tal, só que o meu irmão ainda não tinha diagnóstico. Depois ele teve, a gente seguiu conversando sobre isso. E agora o meu irmão virou a estrelinha, agora ele é palestrante, gente, ele palestra sobre autismo, sobre como ser autista, sobre como ter 2 graduações, porque ele fez farmácia na Urcamp, está terminando agronegócio na Unipampa, e ele vai estar escrevendo um livro, e ele está comentando, né, nesse livro ele quer comentar que todo mundo pode chegar, como ele diz, né, se esforçando, saindo da sua zona de conforto. Eu tenho aprendido muito com ele, sair da sua zona de conforto e ocupar o seu lugar, né, como ele diz, o seu lugar ao sol. Eu digo, mas por que o sol? Eu diria, o sol é muito mais legal. Então eu aprendi, vocês vejam toda a minha caminhada de docente, de analista da Unipampa, e eu venho caminhando até chegar num diagnóstico de tudo aquilo que eu aprendi lá atrás, né, da minha profissão. Eu tenho um Asperger em casa que me dá muito orgulho, que está aí bombando, trabalhando, se virando, tocando muitos saques. Agora fez nessa pandemia aí, a gente fez uma participação ali para os nossos vizinhos, ele tocou saques na frente da casa, enfim, no dia do autista. E é isso, gente. Então, eu acreditei no meu pai que dizia que competência não tem sexo. E aí eu descobri tantas coisas, e a minha profissão e a convivência na Unipampa e na Urcamp, e na vida com as pessoas, essas trocas todas têm sido tão importante que eu consigo, né, dar conta disso tudo, e ainda por cima vim aqui desacomodar vocês hoje, que eu vim dar uma provocada, que ainda não finalizou a nossa conversa. Então, gente, eu queria pedir agora, com tudo isso que eu falei, eu não sei de que forma eu toquei cada um de vocês, eu não sei de que forma vocês estão se repensando, tá? Mas é muito rápido. Eu queria que vocês acessassem no celular, onde vocês estão, esse site, mente.com, tá? E eu vou mudar a tela e vocês vão ver por quê. Aí, pessoal, eu quero que vocês me digam assim, ó, tudo que eu trouxe para vocês dessa minha conversa hoje, dessa minha momento de dividir a vida com vocês, eu queria saber 3 palavras, tá? O que move vocês profissionalmente? Vocês fazem essa loucura que eu fiz aí, vida pessoal, família? Acho que sim, né? Porque nós somos seres holisticamente, né, Andressa? Nós somos seres holisticamente, em essência, o tempo todo em aprendizagem. Então, eu queria saber em vocês, as reflexões que eu trouxe hoje, essa minha trajetória aí muito louca, o que vocês pensaram, repensam ou estão sentindo em 3 palavras, tá? E aí, pessoal, vocês vão acessar o site mente.com e vão usar esse código, tá? O código é 325658. E aí a gente só vai finalizar. Eu só quero saber o que vocês estão pensando. Vai fazer uma nuvem de palavras. Bem legal. Pode começar, gente. Duas pessoas conectadas, gente. Deve ter mais aí. Vamos lá. Vou dar uns minutinhos para vocês aí para a gente finalizar e conversar com a Andressa, para não extrapolar muito tempo. De qualquer forma, eu vou deixar aberto aqui, ó, 3 pessoas. Tá melhorando esse número. Vamos lá. Eu vou deixar conectado aqui, gente, e depois eu passo para as gurias. Eu vou seguir adiante. Podem seguir votando à vontade, tá? Podem seguir votando, que eu deixei aberta ali a votação. Acessem o site mente.com e o código 325658. Tem 4 pessoas votando. Vou deixar aberto para a gente finalizar e seguir dialogando, ok?
Então, gente, assim, ó, tem muitas pessoas que norteiam os nossos caminhos, mas essa frase do Jobs, para mim, assim, esse pensamento dele é muito o resumo, vamos dizer, o resumo da minha vida inteira, assim, ó. Que a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que a gente faz. Se você ainda não encontrou isso, né, continua procurando, não se desespere. Assim como no amor, você vai saber quando tiver encontrado, né? Então, a minha escolha lá atrás, mesmo com dúvida desse curso, tecnologia, me permitiu de uma maneira tão maravilhosa, tão encantadora, na verdade, me identificar e me realizar como profissional em tantas áreas. Olha só, eu já fui da área de geografia, lá no SIG, lá do meu mestrado. Eu já fui da área de enfermagem, da área de psicologia, da área de arquitetura, também no mestrado, usando tecnologia. Eu consigo ajudar, impulsionar e estimular pessoas, mas eu não sou psicóloga, nem sou coaching. Mas eu consigo, sendo docente, sendo a pessoa que eu sou na secretaria acadêmica. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu só me achei e eu gosto, eu amo muito o que eu faço. Eu acho que é isso, assim, é tu colocar sentimento, tu te encontrar, tu te achar e principalmente, assim, ó, procurar agregar sempre pessoas. Sozinho, como uma ilha, não adianta muita coisa. A mim me parece o cenário de imaginar uma pessoa sozinha, autossuficiente, né, tudo de bom, inatingível, me parece tão triste. É tão bom compartilhar com pessoas diferentes e com os mais diferenciados níveis culturais. Como é bom trocar, como é bom aprender, né? Então é essa o encerramento e o que eu queria deixar de provocação para vocês. Como é bom estar com pessoas, como é bom aprender com cada pessoa. Tá bom, gente? Andressa, contigo agora. Aí eu deixei tu finalizar, né? Mas eu queria fazer algumas pontuações, assim, até dialogar contigo, né? Teve uma parte em que tu falou que um sociólogo fez especialização em TI, né? E que pode parecer uma loucura vista assim tão friamente, mas na verdade não é, né? Porque se a gente parar para pensar, a tecnologia hoje em dia tem uma grande influência na nossa vida, inclusive pode afastar pessoas que estão no mesmo ambiente e aproximar pessoas que estão longe, né? Quem não entendeu o que eu estou dizendo pode fazer, assim que essa pandemia melhorar, fazer o teste do pescoço. E em restaurantes, muitas vezes a gente vai, as pessoas estão sentadas juntas, cada um no seu celular, né, falando com pessoas que não estão ali presentes no ambiente. Então, um sociólogo se especializar em TI, na verdade, faz todo sentido, né? Se a gente olhar por esse viés, faz todo o sentido. Um momento da tua fala também, tu falou em holismo, né? E as tecnologias assistivas, que também tu pontuou, vêm para isso, né? Para unir corpo, mente e tecnologia, para parar as arestas nas dificuldades, né? Sejam elas quais forem. E eu até te coloco que a situação que eu participei de uma situação, né, em que um menino estava tendo uma dificuldade na sua formação, e as tecnologias assistivas vieram ali porque ele conseguiu se conectar com a tela através do olhar. Isso para ele fez toda a diferença, porque ele pôde continuar estudando, fez seu tecnólogo e hoje em dia, né, vai ser um profissional, né? Não sei se já não é um profissional na área de TI, mas uma coisa que tu falou que me chamou muita atenção e que tem a ver com o nosso título, né, de hoje, que tu falou chefona do trabalho, né, que quando tinha qualquer trabalho, tu era chefona do trabalho, aquela que abraçava tudo, né? Uma indagação, assim, ou talvez uma pontuação, uma pergunta que eu faço para mim mesma: o que faz as mulheres desaparecerem da área do TI, né? Elas estão lá, mas talvez não num lugar de visibilidade, assim. Tu acredita que para entender isso também, porque pode passar por uma questão identitária, tu acha que para entender essa grande desproporção de gênero, digamos assim, a gente também tem que compreender as bases culturais dessa nossa sociedade, como era antes, que eu espero que não seja no nosso novo normal, né? Que a gente tenha, que essas bases mudem, assim, mas
aí tá aquela relação do sociólogo que se especializou em TI. Assim, tu acha que isso faz assim sentido, que tudo isso passa também pelas nossas bases culturais assim da sociedade toda, porque foi uma coisa que não foi imposta a ti, disseram para ti que sim, tu podia, né? E aí tu foi lá e fez, né? É uma forma de driblar isso, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre, se eu me fiz entender assim. Não, Eu só vou ter eu que fechar o microfone porque acho que eu te eu vou entendi, fechar o André. microfone e passo a palavra, tá? Na verdade, assim, o que eu acho sim passa pelas bases culturais. Eu acho que sim, não sei se, por exemplo, em casa, né, falando da minha trajetória, né, uma mãe matemática, né, na área das exatas, da estatística, tá no DNA. Não, eu fui impulsionada a isso. Eu tinha alguém que era dessa área das exatas, que, querendo ou não, né, me dava esse exemplo, esse suporte, né, porque faz te despertar até com brincadeiras, com joguinhos. Eu tive um estímulo, sim, em casa, sim, é cultural, também, mas vai mais também da habilidade da identificação de nós mesmas. O que eu quero ser? Bom, eu queria ser astronauta, já não queria uma coisa fácil, né, gente? Eu queria ser astronauta, pau bicho. Tava louca para ser astronauta. Não sei, até hoje eu não consigo, eu puxo pela minha memória, eu não sei que horas eu desisti de ser astronauta. Mas aí eu fui para essa área, mas sim, eu entendo que a gente tem que estimular e a gente tem que abrir as porteiras e fazer projetos, e aí eu deixo isso como uma contribuição e, na verdade, um apelo aqui na Unipampa, com cursos de tecnologia, com cursos das exatas que nós temos. Vamos quebrar as fronteiras e vamos lá para o lugar menos favorecido, levar a tecnologia para essas pessoas e para essas crianças. Vamos estimular essa galerinha desde agora dos 4 anos, né, da idade que a gente conseguir chegar isso neles, o básico, uma alfabetização digital, que é tão importante como uma alfabetização com letramento. Sim, eu acredito que é cultural também, Andressa. São vários fatores, mas eu acho que pesa muito cultural. Em vários momentos eu quis desistir do curso o grupo dos guris é um grupo super forte, né? É um grupo super forte. Nós somos quantas gurias? Pô, mas aí a gente acabou se aliando ali, as gurias, e aí de raiva, a gente estudava até no sábado e domingo, sabe? Perdia o sábado e domingo, estudando aqueles códigos fonte do capeta, sabe? Para conseguir passar. Muitas vezes a gente decorava código para passar, a gente não entendia o código, mas a gente decorava porque a gente queria provar que a gente podia, né? E aí lá no NTIC não tinha isso, a gente não tinha essa competição, mas era desagradável, sim, ver só 3 meninas e 32 meninos, mas os guris sempre super parceiros, não porque, tá na Unipampa puxando brasa pra Unipampa. Não, nunca tivemos nenhum problema, sempre muito parceiros. Mas a questão da formação profissional da escolha, eu quis desistir várias vezes. Mas aí tinha lá o meu pai e a minha mãe em casa, não, tu pode, tu consegue, tu vai lá, eu vou te ajudar. Mas e quem não tem isso? Quem não tem esse suporte em casa? Quem é que vai acreditar em ti quando tu não tá acreditando? Né? Então, eu acho que esse seria um papel e um apelo que eu deixo assim, com muito carinho. Vamos chegar nos lugares onde não tem, mas tem tecnologia em todos. Gente, pode ter o acesso, mas às vezes, acesso que eu digo internet, mas às vezes não tem equipamento, às vezes não tem quem ensine, às vezes é tão fácil, é tão simples para a gente ensinar. Vamos vestir essa camisa e vamos lá mudar o mundo também, né? Eu acredito que a mensagem mais forte que tu deixa aqui é que é possível sim, né? Eu não lembro do autor, mas na filosofia tem alguém que tem a frase: sem saber que era impossível, ele simplesmente foi lá e fez, né? Então eu acho que essa mensagem, sem mimimi, mas saber que é possível e que tem um campo vastíssimo para se trabalhar e que podemos sim, né? Que podemos sim. Eu te agradeço pela oportunidade, né? Pela conversa, por tu ter explanado aqui toda a tua trajetória fantástica, pela parceria também, mesmo que às vezes tenha dado uma microfonia, mas eu acho que foi muito proveitoso e te agradeço de coração. Eu que agradeço, Andressa, a tua parceria, teu carinho, né? E agradeço a todos que voltaram hoje, né? Que a gente teve aquele contratempo. E aí vou deixar uma hashtag aí, mais gurias na TI, né? Vamos lá, gurizada. Venham, vamos, gurias. É nosso lugar também. Vamos lá. Boa noite. Invadi, gurias. Estou aguardando a Denise aí. Eu só vim prestigiar o evento de... Estão me ouvindo?
Sim, professor, sim, agora sim, eu deixei mudo porque eu achei que o senhor já estava falando. Sim, tá. estamos Eu ouvindo. não cortei ninguém, né, gente? Eu só vim dar uma saudação aqui para vocês, pelo amor de Deus. Eu estava pegando aqui no final. Não. Eu não sei, acho que a Denise vai entrar agora, mas eu vim dar uma saudação aqui para vocês. Mas não sei, Denise, nos ouve, Denise? Estou ouvindo, mas... agora sim. Ok, o Giovanni deve ter me colocado. Então, pessoal, eu havia falado antes, nós contamos com a presença na sala do professor Robert Lane, nosso reitor, convidamos então para que façam a saudação. Boa noite, professor. Boa noite, Denise, obrigado. Boa noite, Maria, boa noite, Andressa. Tivemos aquele pequeno probleminha na última, né? Mas estamos aqui. Infelizmente, eu não pude acompanhar o início, porque eu estava num outro webinário, lá com os colegas de Itaqui, terminou agora há pouco, conversando lá com a turma do campus como um todo, mas era um evento do curso de agrimensura e cartografia. Mas, como houve tempo de eu entrar aqui, eu não podia deixar de cumprimentá-las, de agradecer a disponibilidade de vocês de participar, de trazer esse tema, que a gente está discutindo muito essa questão, né, do espaço, né, que nós devemos ocupar enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto profissionais. Então, esse debate é muito importante, e principalmente, né, quando a gente tem acompanhado os ataques cibernéticos, né, machistas, racistas. Então, eu acho que isso não pode... A gente tem que reafirmar essas posições, tem que denunciar esses casos, né? Eu tenho sido... No Instagram do gabinete, eu tenho recebido ataques também de grupos de extrema-direita, né? Dizendo que isso aí a universidade não trabalha, a universidade só quer discutir questões comunistas, socialistas, então isso é muito triste, né? Eu estou pronto para o debate com quem quer que seja, comunista, socialista, de direita, de esquerda, mas querer desqualificar um debate, não, isso eu acho que é inaceitável, né? Desqualificar. Agora, querer vir para o debate, discutir os seus posicionamentos, agora dizer que a universidade não trabalha, não produz, só quer discutir política, não. Então, isso é muito triste. Mas eu fico feliz porque a universidade não parou e também está preocupada com essa discussão. A discussão da inclusão, a discussão do espaço que cada um deve ocupar. E fico feliz, a Maria trazendo a sua experiência aí como docente também, né, Maria, que também trabalha na Urcamp, e como servidora tem uma trajetória Alegrete, né, Maria? E agora Dom Pedrito, então tu tem uma experiência muito grande nisso, então eu não assisti, mas tenho certeza que tu pode trazer experiências, né, muito valiosas nesse sentido. A Andressa eu não a conhecia, mas também, com certeza, se foi convidada é porque, com certeza, tinha o que acrescentar. E só o tema, eu acho que já é válido, né? Discutir a posição das mulheres numa área que a gente sabe que tem muito... é uma dominada ainda, né? Me corrija aí, Maria, Andressa, hoje, qual é o percentual hoje de mulheres nessa área, Maria? Tem como a gente? 30%? Professor, vou dar um chute. Não, vou dar um chute. Bem menos. Não, bem menos. Eu tive uma aluna que fez um levantamento sobre mulheres negras também na tecnologia, na inserção no mercado de trabalho. Professor, ainda não chegamos a 15% em nível nacional. E dados fidedignos, assim, de fontes e tal, e órgãos, não temos um dado correto. Né? Então, na Unipampa, Maria? Eu comentei sobre o ENITIC, quando eu fui para o ENITIC em 2010 até 2012, eram 35 meninos e nós éramos 3 meninas, não chegava nem a 10%. E é mais ou menos isso que se repete. Deve estar mais ou menos nisso, né? 10%, esses 15%. Isso, tá melhorando, mas a gente ainda tem lugar para galgar e para ocupar aí, vamos lá, né? As gurias, vem gurias, vamos lá. Tá, joia. Então, de minha parte, eu só queria mais uma vez cumprimentá-las por trazer esse tema. A universidade tem que discutir, a sociedade tem que discutir esse tema.
Uma boa noite, Maria, uma boa noite, Andressa, uma boa noite, Denise. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, então, antes de finalizarmos, lembramos que a gravação desse webinar estará disponível no canal do YouTube da DAF. Em nome da Unipampa e da Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão, nós agradecemos a participação das nossas convidadas, Maria Elaine e Andressa. Maria, nós te agradecemos pelo entusiasmo e competência ao tratar do protagonismo feminino na TI, pelos exemplos de inclusão, demonstrando que as exatas também podem fazer a diferença. Isso aí. Agradecemos a todos que assistiram o nosso webinário e desejamos, então, uma excelente noite a todos. E até o nosso próximo webinário. Boa noite.